crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Buonasera. Boa noite. Se você puder olhar para a pessoa que está perto de você, Você pode guardare un attimo la persona che è di fianco a te olhá-la nos olhos, se você puder, e perguntar assim: você está bem? e guardala negli occhi e chiedi così, ma tu stai bene? E se a pessoa disser não, E se la persona dirà no, o que você vai fazer? tu che cosa fai? Porque nós nunca estamos preparados para a pessoa dizer: não estou bem. Perché noi non siamo mai preparati per sentire l'altro che dice no, non va Nós bene. esperamos que educadamente a pessoa vai dizer: tudo bem. Noi speriamo che educatamente l'altro risponde sì, tutto ok. Mesmo que ela estiver com o coração muito triste. Anche se ha il cuore molto Muito triste, adoecido. molto ammalato, Então você pode olhar para a pessoa e dizer assim: Jesus te abençoe. e quindi tu puoi guardare la persona e dire Gesù ti Ok? benedica. Pode dizer para o outro? Ok, puoi guardare la Jesus persona lì ti e dire abençoe Gesù ti benedica. muito. Molto. Muito bem, nós Molto ontem bene. falamos sobre alguns assuntos aqui Ieri abbiamo fatto dei discorsi e vamos qua- nessa quase uma hora que nós temos juntos. a gente tem uma hora. Tem uma hora? Tem? Ok. Ok. Nessa uma hora que nós temos Questa juntos, un'ora che abbiamo insieme oggi, conversar sobre alguns assuntos muito importantes. parlare di alcune cose molto importanti. Hoje, durante o dia, Oggi durante il giorno, quando eu conversava com um dos irmãos aqui da mentre igreja, parlavo con i fratelli qua della chiesa, ele me disse algo que, sem saber, me fez pensar sobre o que nós conversaríamos aqui hoje à noite. lui mi ha detto qualcosa che senza pensare aveva tutto a che fare con ciò che diremo questa sera. Porque nós estávamos conversando sobre sonhos. Perché noi parlavamo dei sogni. Lembra que ontem falamos muito sobre você voltar a sonhar? Ti ricordi che ieri abbiamo parlato molto di Se te che recordam? torni a sognare? Ok. Ti De ricordi? você voltar a pensar que as coisas podem mudar, Di tornare a pensare che le cose possono que cambiare, pode dar certo che può andare bene, e que o impossível che l'impossibile pode se tornar può possível, diventare possibile porque Deus pode fazer estas perché coisas. Dio può fare queste cose. Mas esta pessoa me disse assim: Ma questa persona mi ha detto così: se você disser se tu dirai para uma mulher a italiana una donna italiana que você é um sonhador, che sei un sognatore, ela vai dizer: ah, é só um sonhador. lei dirà vabbè è solo un Ponha os pés sognatore, no chão, metti i piedi per terra, venha para a realidade. vieni alla realtà. Lá nos Estados Unidos tem uma música Là negli Stati Uniti c'è una canzone que o cantor diz assim, Que ele cantante não é uma dice, música evangélica, non è una canzone evangelica, mas ele diz assim: ma lui dice così: back to life, back to life, torna alla vita, back to reality. torna alla realtà. A diferença La differenza é que existe algo que nós chamamos, è che esiste qualcosa che noi chiamiamo, não sei se a palavra é difícil para você, devaneio, tipo um sonho, que é só aquele sonho mesmo. ok, è fantasticare. Ok? Fantasticare. E sonho. E sogno. Qual é a diferença entre um e outro? Qual è la differenza tra uno e l'altro? Bom, em português, Allora, in portoghese nós dizemos que o primeiro noi diciamo che il primo é aquela cabeça è quella testa que vive sonhando com o impossível, che vive lì a sognare con l'impossibile, mas que estes sonhos ma che questi sogni não mudam a pessoa. non cambiano la persona. Então a pessoa E diz: quindi la persona dice: ah, um dia eu quero ir no Egito, un giorno andrò in Egitto, ver as pirâmides. vedrò le piramidi, No outro dia eu quero ir numa ilha grega. l'altro giorno vado a un'isola greca, Ah, eu quero comprar um apartamento na voglio praia. comprare una casa nella spiaggia. Este é um devaneio. Questo è un fantasticare. O que é um sonho? Cos'è un sogno? Um sonho é: eu quero ir ao Egito. Un sogno è vado in Egitto. Quando, Quando, como, come,
Quanto tempo eu ficarei quanto lá tempo rimarrò e o que eu estou fazendo para me preparar para ir para o e cosa Egito. sto facendo per prepararmi per andare in Egitto. Percebem a diferença? Vede la differenza? Este primeiro, Questo primo, que também é chamado de che sonho, è chiamato sogno, não muda a vida de ninguém. non cambia la vita di nessuno. O segundo, Il secondo, que é o que eu estou falando para vocês, che è ciò che sto dicendo a te, pode fazer toda a diferença na vida de può uma fare pessoa. tutta la differenza nella vita di una persona. Pode mudar completamente. Può cambiare completamente. Então tem muita gente que E sonha, quindi c'è molta gente che sogna, mas que nunca saiu do lugar. ma che non è mai uscita dal loro posto. Este sonho Questi sogni, é adoecedor. questi sogni fanno ammalare. E a Bíblia diz algo a respeito dessa pessoa. E la Bibbia dice qualcosa riguardo A a questa Bíblia diz em persona. Tiago La Bibbia dice in Giacomo que o homem de coração dobre e Que- inconstante ok, l'uomo di cuore doppio e incostante não receberá do Senhor non riceverà dal Signore coisa alguma, nessuna porque cosa, ele não sabe o que quer. perché non sa cosa vuole. Hoje ele quer uma coisa, Oggi vuole una cosa, amanhã ele quer outra. domani vuole un'altra. Hoje ele quer estudar, Oggi vuole studiare, amanhã ele já não quer mais. domani non vuole più, Amanhã ele quer ter uma empresa, domani vuole avere un'impresa, depois ele quer ser funcionário. dopo vuole essere impiegato. Então sonhar E quindi sognare não é apenas esta coisa non è soltanto que questa você cosa deixa a sua cabeça cheia de che devaneios. tu riempi di la tua, cosa fantasias. la tua mente di fantasie. Não. No. Sonhar é um processo Sognare è un processo onde você imagina uma possibilidade dove tu immagini una possibilità que agora pode ser impossível, che ora può essere impossibile, mas que você vê um caminho ma che tu vedi una strada que vai torná-lo possível. che tornerà questo sogno possibile. Este é o sonho que muda a vida Questo è il de alguém. sogno che cambia la vita di una Não persona. adianta vocês sonharem com uma grande igreja em Messina Non serve a niente sognare con una grande chiesa a e Messina todos os dias e tutti i giorni vocês dizerem assim: voi dite così, uma grande igreja em Messina, una grande chiesa a Messina, grande prédio, un grande uma palazzo, grande igreja. una grande chiesa. Isso não vai mudar nada. Questo non cambierà nulla. Quando você sonhar com a grande igreja em Quando Messina, sognerai con la grande chiesa in Messina, precisa vir imediatamente algumas perguntas no seu c'è coração. bisogno che immediatamente ti vengano alcune domande nel tuo cuore. Como? Come? Quando? Quando? Com quem? Con chi? Qual é o caminho? Qual è la strada? Como chegaremos lá? Come arriveremo là? Vocês percebem a diferença? Voi notate la differenza? A mesma coisa com as suas La finanças. stessa cosa con le tue finanze. Muitas pessoas sonham Molte persone com sognano uma vida financeira con equilibrada una vita finanziaria e sonham equilibrata todos os e dias, sognano tutti i giorni, mas nunca fazem essas ma non perguntas. si fanno mai queste domande. Como? Come? Quando? Quando? De que maneira? In quale forma? Com quem? Con chi? Porque este é o caminho que vai produzir Perché mudança. questa è la strada che produrrà cambiamenti. E uma coisa muito importante para você È aprender una cosa molto é importante que affinché tu todo ser impari humano è che ogni essere umano tem um dispositivo ha un mental dispositivo mentale para tomar decisão. per prendere le decisioni. Alguns Alcuni tomam decisões apenas baseado nas emoções. prendono decisioni soltanto basate sulle emozioni. É como quando você vai numa loja, È come quando vai in un negozio, não tem muito dinheiro, non hai molti soldi, mas você vê uma roupa muito ma bonita tu vedi un vestito molto e bello você está indeciso. e sei indeciso. O que o vendedor faz? Che cosa fa il venditore? Experimente. Dai, provalo. Aí você veste. Allora tu vesti. E ele diz assim, ou ela E diz lui assim: dice così, o lei, ficou lindo em você. è bellissimo su di Você te. está mais jovem. Sei più giovane. Está parecendo um artista de Sembra cinema. un artista del cinema. E aí você, baseado na emoção, Allora tu basato sem sull'emotività, poder, senza il potere compra a roupa. di acquisto, Para compra depois quel chegar em vestito. casa, Per poi arrivare a olhar para a casa, roupa guardare quel e dizer: vestito o que eu e fiz? dire che cosa ho fatto. Tem muitas pessoas Molte persone compram coisas che assim, loro comprano cose così, que entram em empresas assim, entrano in degli affari in questo modo, fazem sociedade fanno assim, delle società così, investem dinheiro assim. investono dei soldi così. Nos Estados Unidos, Negli Stati Uniti, na Espanha, nell'Ispagna, Portugal Portogallo e no Brasil, e in Brasile, talvez aqui, eu não sei aqui na Itália, forse qua, non so in Italia, nos últimos 3 anos, negli ultimi 3 anni surgiu um investimento. è arrivato un investimento, Lá se chamava Telex Free. là si chiamava Telex Free.
é um tipo de investimento que é contra a lei. È un tipo di investimento che è contrario alla legge, Mas não há uma legislação ma non esiste veramente una dizendo legge que é ilegal, dicendo che è illegale, até que dê errado para todo mundo. finché non vada male per tutti. Qual era a proposta? Qual era la proposta? Você coloca 100 Tu metti 100 e em 2 meses e in 1 o 2 mesi você sai com 1.000. tu esci con 1000. É uma proposta È maravilhosa. una proposta bellissima. Mexe com qualquer pessoa. Tocca qualsiasi persona. E emocionalmente, Emotivamente, muitas pessoas investiram. molte persone hanno investito. Mas é uma pirâmide. Ma è una piramide. Entendem o que é um investimento numa pirâmide? Capite cos'è un investimento a forma di piramide? A pessoa vai subindo, La persona sale, vai ganhando. guadagna. Mas basta ter um pouco de Ma inteligência basta avere un po' di cervello para saber que para subir per sapere che per é salire preciso entrar. è necessario entrare. Então, se não tem mais pessoas aqui, E quindi se non ci sono più persone obviamente a qua, pirâmide vai desmoronar. automaticamente la piramide crollerà. E ela desmoronou Ed è crollata. e pessoas perderam milhares e milhares e milhares de Le dólares. persone hanno perso migliaia e migliaia e migliaia di dollari. Muitas pessoas me procuraram Molte persone mi hanno e me cercato perguntaram, depois de já ter feito o e investimento, mi hanno chiesto, dopo aver fatto questo Come che eu investimento, fiz isso? come ho fatto questo? e eu respondo, E io rispondo, baseado nas suas emoções. basato nelle tue emozioni. Quem toma decisões somente baseado nas emoções Chi prende delle decisioni soltanto basato sulla sua emotività vai errar muito. sbaglierà tantissimo. Há momentos na sua vida Ci sono dei momenti nella tua que, a vita despeito das suas che emoções, nonostante le tue emozioni, al você tem que contrario, dizer não, tu dirai no, não vou fazer. non lo farò. Mas todos estão fazendo, Ma tutti stanno facendo, mas eu não vou fazer. ma io non lo farò. Pense comigo uma coisa. Pensa una cosa con me. Quantos aqui são casados? Quanti di voi siete sposati? Vamos ser sinceros Siamo sinceri, só por um minuto. solo un minuto. Quantas vezes, e não me respondam, tá? Non mi rispondere, Eu não quero te colocar em Não vou problema com o metterti seu in- marido e nem com a sua non voglio mulher. crearti problemi tra te e tua moglie o te e tuo marito. Quantas vezes Quante volte as suas le emoções tue emotività já disseram assim para você? ti hanno già detto così? Eu não amo essa pessoa. Io non amo questa Não persona. responda. Non rispondere. Só pense. Solo pensa. Quantas vezes você já Quante disse? volte tu l'hai detto? Vou acabar com esse casamento. Lascerò questo matrimonio. Emoção e Emotivo. sentimento Emozione e sentimento são duas coisas muito sono perigosas. due cose molto pericolose. Quem baseia a sua vida Chi basa la propria vita nas emoções nell'emozione ou nos o nei sentimentos sentimenti é como uma montanha è come russa. una montagna russa. Hoje você sente que ama muito, Oggi senti che ama tantissimo, amanhã não ama nada. domani non ama più. Nós não convivemos Noi non conviviamo e mantemos o casamento e manteniamo il matrimonio por emoções, per emozioni, mas por um compromisso de ma amar. per un compromesso di amare, Entendem a diferença? un patto di amare. Então, quando as emoções Quindi quando le dizem emozioni diferente, dicono diversamente, você diz, não, eu tenho um compromisso tu de dici no, amar. io ho un patto di amare. Por que eu estou dizendo isso para Perché vocês? sto dicendo questo a voi? Porque quando você começa a lidar com o dinheiro, Perché quando tu cominci a avere a che fare con i o soldi, dinheiro é uma área que mexe com as emoções i imediatamente. soldi sono un'area che toccano l'emotività immediatamente. Uma delas Una di queste é o medo de perder. è la paura di perdere. Concordam? Concordi? Outra Un'altra é o desejo de è il ganhar. desiderio di vincere. Então, quando alguém te propõe um Quindi, negócio quando qualcuno ti propone un que negozio parece muito lucrativo, che sembra che guadagnerai tanto, as suas emoções te impulsionam le tue emotività a tomar uma decisão ti portano a prendere una decisione sem parar e pensar. senza fermarsi e pensare. É correto? È corretto? Segundo a palavra de Deus, eu devo fazer isso? Secondo la parola di Dio devo fare così? É legal? È legale? Alguém está perdendo para eu ganhar? Qualcuno sta perdendo affinché io guadagni? Uma série de perguntas que, se você fizer, C'è una serie di domande che se tu ti fai, você não tomará a decisão de acordo com as tu emoções, non prenderai più una decisione d'accordo con l'emotività, mas com a razão, ma con la ragione, e talvez você não e faça. probabilmente non lo farai.
Então, o medo de E perder quindi la paura di e o perdere desejo de ganhar e muito. il desiderio di vincere. Por isso que, quando eu disse que você precisa ganhar, Per questo che quando ho detto che tu hai bisogno di guadagnare, economizar economizzare e investir, e investire, as suas emoções le tue emotività vão determinar determineranno esses 2 segundos questi due ultimi aspetti. passos. Porque ganhar Perché é o guadagnare fruto do nosso è trabalho. il frutto del nostro lavoro. Se você trabalha, Se tu você lavori, ganha. tu Se guadagni. você não trabalha, você não Se recebe. tu non lavori, non guadagni. Mas quando você recebe Ma quando e guadagni você vai começar a e economizar, cominci a economizzare, vem um amigo e diz assim: viene un amico e dice così: vamos fazer um passeio? oh, facciamo una passeggiata, Ou vamos fazer alguma dai, coisa? facciamo qualcosa. E as suas emoções começam a mexer no seu le tue coração. emotività cominciano a toccare il tuo cuore. É necessário È necessario que você diga: não che posso, tu dica non posso, eu tenho um compromisso. io ho un impegno. Qual o compromisso? Quale impegno? De economizar. Di economizzare. Mas isso aqui é bom. Ah, ma questo qua è buono. E você diz: é bom E tu realmente, dici sì, sì, è buono, mas eu não posso. ma io non lo posso. Vamos voltar para a Bíblia. Torniamo alla Bibbia. Neemias, Neemia, um dos meus heróis da uno dei Bíblia. miei eroi della Bibbia. Neemias voltou para reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemia torna per ricostruire la città di Gerusalemme. Pediu ao rei que enviasse junto com ele alguns trabalhadores Ha chiesto al re di inviare insieme a lui alcuni lavoratori para ele restaurar os buracos que estavam no muro affinché lui potesse restaurare i buchi che c'erano nelle mura e as portas que estavam e le queimadas. porte che erano state bruciate. Aqui na Itália vocês entendem isso melhor do que Qui in qualquer Italia outra pessoa. voi riuscite a capire questo meglio di chiunque altro. Porque as cidades medievais Perché le città medievali eram protegidas pelos muros. erano protette dai E pelas muri portas. e dalle porte. Não ter portas Non avere delle porte significava que o inimigo tinha passagem. significava che il nemico poteva passare. Ter buracos nos muros Avere dei buchi nelle mura significava fragilidade. significa fragilità. Neemias volta Neemia torna e começa a indietro reconstruir. e comincia a ricostruire. Mas tudo que você quer reconstruir, ouça-me, Tutto ciò che tu vuoi ricostruire, ascoltami bene, você encontrará inimigos. tu incontrerai nemici. Diz amém para mim que você Mi dica entendeu. amém, per favore. Pessoas vão se opor a você. Persone si opporranno a te. Se você quiser melhorar o seu casamento, Se tu vorrai migliorare il tuo matrimonio, alguns amigos vão dizer assim: não adianta. alcuni amici diranno così, non serve a nulla. Casamento é sempre assim. Matrimonio è così. Se você quiser melhorar as suas finanças, Se vuoi migliorare le tue finanze, alguém vai te dizer: qualcuno ti dirà, não adianta, non serve, você não vai conseguir. tanto non riuscirai. Disseram isso para Neemias, Hanno detto questo a Neemia, mas ele conseguia não ouvir as ma lui pessoas. riusciva a non sentire le persone. Mas de repente, Ma ad un tratto, eles começaram a mexer nas emoções de Neemias. loro hanno cominciato a toccare l'emotività di O Neemia. que eles fizeram? Cosa hanno fatto? Uma grande festa. Una grande festa. E convidaram Neemias para vir à E festa. hanno invitato Neemia a venire alla festa. E Neemias falou algo que para mim é uma das coisas mais lindas da E Bíblia. Neemia ha detto qualcosa che per me è una delle cose più belle della Bibbia. Eu estou ocupado fazendo grande obra. Sono troppo occupato a fare una grande opera. Por que deixaria Perché lascerei mai a obra que estou fazendo l'opera che sto facendo para ir à per festa? andare a una festa? Entendem o que está acontecendo? Capisci ciò che sta succedendo? Era uma motivação no coração de È Neemias una motivazione dentro que il cuore agora di eles Neemia estavam tentando com as emoções che ora loro stavano cercando con le tirar emozioni Neemias do caminho. togliere Neemia dalla strada. Vamos supor que você ganhe pouco Supponiamo che tu guadagni poco e a sua economia será pequena. e la tua economia sarà piccola. Alguém vai te dizer: Qualcuno ti dirà, com este pouquinho, con questo poco você nunca vai chegar a ter muito. tu non avrai mai molto. Não vai adiantar. Non serve a niente. Você precisa ter controle sobre as suas emoções. Tu hai bisogno di avere controllo sulla tua emotività. Capito? Então diz para a pessoa que está perto de Quindi, você: dici alla persona che è como vicino a te, estão as suas emoções? come vanno le tue emozioni? Dillo. É uma pergunta, não é uma È afirmação. una domanda, non è un'affermazione. Porque você vai economizar. Perché tu economizzerai. E quando você for investir, E quando tu andrai ad investire, pior ainda, peggio ancora. mais sério, mais difícil. Ma è più difficile, Porque alguém vai dizer para você perché qualcuno dirà a que te você corre o risco de perder. che tu corri il rischio di perdere.
E tem risco de perder. E c'è questo rischio. Todo investimento tem Ogni risco de perder. investimento ha un rischio di perdita. Por isso que você precisa conhecer a você, Per como eu quello disse che tu hai ontem, bisogno di conoscere te stesso, come ho detto ieri, para que você saiba qual é o seu perfil de investidor. affinché tu sappia qual è il tuo profilo di investitore. Como que você consegue investir o seu dinheiro Come tu riuscirai ad investire i tuoi soldi e não ficar doido de medo. e non impazzire di paura. Cada pessoa Ogni persona tem uma resistência ha una resistenza diferente da outra, diversa dall'altra. ok? Compreendem? Mi hai capito? Ok. Então vamos pensar agora de forma mais prática. Quindi pensiamo adesso in una forma più pratica. Você ganha uma certa quantia. Tu guadagni un tot di soldi. Você precisa fazer um orçamento familiar. Tu hai bisogno di fare una pianificazione familiare. Compreendem o que eu digo por orçamento familiar? Comprendete ciò che dico per pianificazione Não familiare? pode ficar na sua cabeça. Non può rimanere nella tua testa. Se você me perguntar por quê, Se tu mi dici perché, eu também não sei te dar uma resposta. anch'io non so rispondere. Mas eu sei que não pode ficar na sua Ma io cabeça. so che non può rimanere in testa. Tem um poder Ha un potere que eu não sei explicar che io non so spiegare quando você começa a escrever a sua finança. quando tu cominci a scrivere le tue finanze. Um orçamento familiar inclui Una pianificazione familiare tudo include que você ganha tutto ciò che tu e guadagni tudo que você e gasta. tutto ciò che tu spendi. Mas quando eu falo tudo que você Ma gasta, quando dico tutto ciò che spendi, é tudo. è tutto. É como se você fosse a um médico È come se tu fossi da un medico e o médico dissesse: eu vou fazer um exame geral em e il você. medico ti farà un esame, un check-up generale. Então ele faz um exame de sangue, Quindi fa un esame del sangue, ele faz um raio-x. fa una radiografia. É assim que você vai fazer, escrever tudo. È così che tu farai, scrivere tutto. Não esqueça das festinhas de criança, Non dimenticare la festa dei bambini, que vocês levam um presentinho. che voi portate un regalino, Não se esqueça do Natal, il Natale, que você dá che tu presentes, fai dei regali, aniversários de casamento. l'anniversario di matrimonio. Compreendem o que eu estou dizendo? Capito quello che sto dicendo? Você pode ir na internet Tu puoi andare su e internet baixar uma e planilha scaricare una planiglia, Chamada- una scheda chamada orçamento familiar, chiamata pianificazione que familiare, tem todas estas che ci áreas. sono tutte O que queste você aree. gasta com a sua Ciò casa, che tu spendi con la tua casa, com aluguel, con l'affitto, ou com financiamento, com il finanziamento, com gás, col gas, com energia, con l'elettricità, com telefone, telefono, com celular, cellulare, com a gasolina, benzina, com a prestação do carro, la rata della macchina, com tudo que o seguro, l'assicurazione, tudo que vocês fazem. tutto ciò che fai. Mas eu vou lembrar vocês de alguns itens pequenos. Però vi ricorderò alcune cose piccole. Quanto custa um cafezinho Quanto aqui? costa un caffè? 85? 80 centesimi, ma qua. Bello, a Milano non è 10, ok. 80 centesimi. 80 E Milano è 1,10 euro. Ok. Vamos Ok. falar €1? Allora, diciamo €1, ok? Quantos cafezinhos você toma por dia? Quanti caffè prendi al giorno? Mais ou menos. Più o meno. 5? 5. Ah, va bene. €5 por dia. 5 euro al giorno. €4. É porque o café custa €1 agora. Il caffè adesso costa €1, diminuiamo. Só como exemplo. Solo come esempio, €5 por dia. 5 euro al giorno. 7 dias por semana, 7 giorni a settimana, €35 por 35 euro a semana. settimana. Num mês, In un mese, €150. 140 euro. 150, porque o mês tem 150. 4 semanas e Perché meia il para efeito mese de c'erano cálculo. 4 settimane e mezzo. Bravo. Porque o ano tem 52 semanas. Perché l'anno ha 52 Então, settimane. tecnicamente, todo mês tem 4 semanas e Quindi meia. praticamente tutti i mesi hanno 4 settimane e mezzo. Quanto custa o cafezinho? Quanto costa il caffè? €150 150 por euro mês. al mese. Eu não estou dizendo para ele parar de beber Non sto café. dicendo a lui di smettere di bere caffè.
mas que precisa ter no orçamento. ma che deve essere scritto questo. Porque você gasta 150 por mês Perché com café. tu spendi 150 euro al mese col Entendem caffè. como que é importante pensar nas coisas pequenas? Capisci com'è importante pensare alle cose piccole? Se vocês têm um carro Se voi avete una e macchina pagam para estacionar, e pagate il parcheggio, precisa pensar quantas vezes no mês você paga o hai estacionamento. bisogno di pensare quante volte al mese paghi il parcheggio. E você vai ficar surpreso E tu rimarrai sorpreso com quanto os gastos con pequenos quanto le spese piccole no final do mês alla fine del mese se tornam grandes. diventano grosse. 150 para o cafezinho, 150 di caffè, 30 para o 30 estacionamento, di parcheggio, mais 50 para como é que chama aquele negócio? O calzone, 50 di calzone e por aí vai. e così va. Se vocês não fizerem um orçamento familiar, Se voi non fate una pianificazione familiare, duas coisas vão acontecer. due cose succederanno. Primeiro, Prima, você não perceberá estas coisas pequenas. tu non farai conto di queste cose piccole. Segundo, Secondo, a hora de fazer cortes, quando farai dei tagli, você não saberá onde. tu non saprai dove. Vamos voltar ao cafezinho. Torniamo al caffè. O senhor quer economizar mais dinheiro Lui vuole economizzare dei soldi e gasta 150 com café. e spende 150 euro al mese col Ao caffè. invés de tomar 5 cafezinhos, Anziché bere 5 caffè, ele vai tomar 3 ne prenderà 3. e vai economizar um pouco. E come Se ele economizzerai precisa un po', fazer se lui isso. ha bisogno di fare questo. Entende o que eu estou dizendo? Capite quello che sto dicendo? Eu não estou dizendo para você parar de comer. Non sto dicendo a te di Para smettere você di parar de mangiare, tomar café. smettere di bere il caffè, É um exemplo para É um você pensar exemplo. como você trabalha affinché tu capisca come lavori com as suas finanças. con le tue finanze. Porque se você precisa economizar, Perché se tu hai bisogno di economizzare, você tem que achar de onde tirar um pouco. tu devi trovare dove togliere un po'. Eu sempre sugiro uma regra. Io suggerisco sempre una regola. Escrevam: Scrivi lì 10, 10, 10, 10, 80. 80. O que é essa Che fórmula? cos'è questa formula? Eu sou cristão, Io sono cristiano, eu creio em io Deus credo in Dio e eu creio no que a palavra de Deus e ensina io credo in ciò che la parola di Dio sobre insegna dízimos. sulle decime. Eu e a Ana Io e Anna somos dizimistas. siamo quelli che danno la decima. 10% do que eu ganho 10% di ciò che io não guadagno é meu. non è mio. Não é meu. Non è mio. E eu preciso dizer uma coisa para Io ho bisogno você. di dire una cosa a voi. Eu acho Io penso incoerente che è incoerente uma pessoa pedir a Deus una persona chiedere a Dio para abençoar a sua di finança benedire le sue finanze quando ele não é fiel a Deus. quando non è fedele a Dio. Eu acho incoerente. Io trovo che questa è incoerenza. É como se você dissesse: È Deus, come se tu dicessi, Dio, perdoa o meu pecado, perdona il mio peccato, mas você continuasse a ter uma amante ma tu ou con- um ma amante. tu continui ad avere un amante. Não é coerente. Non è coerente. Senhor, me perdoe, Signore mi perdoni, mas eu vou abandonar o meu pecado. ma io abbandono il mio peccato. Senhor, abençoe as minhas finanças. Signore, benedici le mie finanze. Mas você pode dizer isso porque você é fiel a Ma tu Deus. puoi dire questo perché sei fedele a Dio. Então eu vivo, E quindi io vivo, eu e Ana, nós io e vivemos, Anna, noi por viviamo essa regra. per questa regola. E é esta regra que eu ensino Ed è questa regola na che igreja, insegno nella chiesa, para empresários. per impresari. Agora, pasmem vocês. Allora, rimanete a bocca aperta. Empresários não cristãos Imprenditori non cristiani gostam mais dessa regra amano di più questa regola do que os cristãos. che i cristiani. Acredita? Credi? Eles dizem assim, Loro dicono così. eles não creem em Deus, Loro non credono in Dio. mas eles dizem assim, Ma dicono così. eu estou ganhando, Sto guadagnando. então eu vou dar um pouco para ajudar alguém. E quindi darò un po' per aiutare qualcuno. E os cristãos, E i cristiani que deveriam entender che isso, dovrebbero capire mais questo, do que qualquer outra pessoa, più di chiunque altro, às vezes são avarentos a volte hanno e não l'avarizia conseguem adorar a Deus e com non os seus riescono ad bens. adorare a Dio con i Se loro Deus beni. não for o Senhor dos seus bens, Se Dio non è il Signore dei tuoi beni, escuta, ascolta Ele não é bene. Senhor de nada na Tu non sua è vida. Signore di niente nella tua vita. Ninguém diz amém, né? Nessuno dica amen in questo momento. Essa é uma hora difícil de dizer Questo è un amém. momento difficile di Mas dire amen. pensem comigo. Ma pensa con me. Deus pode ser Senhor somente de uma parte do nosso coração? Dio- Me digam se vocês acham que Dio pode. può essere il Signore solo di un pezzo del mio cuore. Mi dici tu se è possibile. É possível? È possibile?
Eu entendo que você tenha dificuldade Io comprendo che tu abbia delle de difficoltà consagrar os seus bens a di Deus. consacrare i tuoi beni a Dio. Eu também já tive, Anch'io ho già avuto. por muito tempo na minha Per vida. molto tempo nella mia vita. As minhas emoções, Le mie novamente as emozioni, emoções, nuovamente le emozioni, diziam para não. dicevano di no, Mas eu disse, eu vou fazer. ma io dicevo io lo farò. E às vezes eu trazia o meu dízimo E a volte io portavo com la o mia coração decima, apertado, con il cuore schiacciato, mas eu fazia. ma io lo facevo. E dizia, E Deus, dicevo, Dio, muda o meu coração. cambia il mio cuore. E hoje Deus mudou o meu E coração. oggi Dio ha cambiato il mio cuore. Se Deus não for Senhor de tudo da sua vida, Se Dio non è il Signore di tutta la tua vita, Ele não é Senhor de nada. lui non è Signore di nulla. Então esta é uma regra que eu ensino em todos os E lugares. quindi questa è una regola che insegno in tutti i luoghi. Se você quiser fazer, Se vuoi fare, eu acho que você será bem sucedido. io penso che tu avrai successo. Se você não quiser fazer, Se tu non vuoi é fare, entre você e È Deus. tra te e Dio. 10% não é meu, é de Deus. 10% non è mio e di Dio. Os outros Gli 10% altri 10% é meu, sono miei para economizar. per economizzare. Todos vocês Tutti voi precisam economizar avete bisogno di economizzare pelo menos almeno 10% do que o que vocês ganham. 10% di ciò che guadagni. Entenderam, gente? Avete capito? Ok? Vocês estão aqui comigo ainda? Mi state seguendo? Estão cansados? Siete stanchi? Alguns? Mas Alcuni? 10% do que você ganha, 10% di ciò che guadagni você precisa economizar. tu hai bisogno di economizzare. Olha, eu não tenho esses Ah, 10%. non ho questi 10%. 80% 80% é o que você pode viver com è ele. ciò che userai per vivere. Aí você diz assim: Allora tu dici così, eu não posso viver com ma io 80%. non posso vivere con 80%. Pode. Puoi, Basta ajustar a sua vida. basta adeguare la tua vita. Ah, mas eu não vou poder tomar 5 cafés por Ah, ma io dia. non potrò più bere 5 caffè al giorno. Eu não posso. No, non posso. Ah, eu não vou poder ter 2 Ah, carros. non potrò avere 2 macchine. Tenha só um. Abbia una. Ah, eu não vou poder jantar fora com os meus amigos toda Non semana. potrò mangiare fuori con i miei amici tutte le settimane. Jante somente uma semana. Mangi solo una settimana con Ah, loro. eu não vou poder comprar tantas roupas como eu Ah, gosto. non potrò comprare i vestiti che mi Compre piacciono. menos. Compra meno. Na minha experiência, Nella mia esperienza, e às vezes eu falo no e Brasil, a volte io dico in Brasile, onde as pessoas são muito pobres dove le persone sono molto e povere ganham muito pouco. e guadagnano molto poco, E eu digo a mesma e coisa. dico la stessa cosa. Todos vocês Tutti voi conseguem viver riuscite a vivere com 80%, con 80% se você ajustar a sua se vida. adegui la tua vita. Quem ganha muito Chi guadagna molto vai viver melhor com vivrà 80%. meglio con gli 80%. Quem ganha menos Chi guadagna di meno vai viver mais apertado. vivrà più schiacciato. Mas é importante você fazer Ma economia, è importante che tu faccia economia, porque senão você nunca tem para investir. perché se no non avrai mai da investire. E se você nunca E investir, se non investirai, a sua vida financeira nunca la crescerá. tua vita finanziaria non crescerà mai. Imagine o seguinte, você economiza Immagina questo, tu economizzi 200 euros por mês. 200 euro al mese. Quanto você tem no final de um ano? Quanto hai alla fine di un anno? 2.400. 2.400. No final de 2 Alla anos, fine di 2 anni, 4.800. 4.800. E no final de 3 Alla anos? fine di 3 anni, Hã? ah? 7.200. 7.200. Ok, 7.200. 7.200. Não me respondam. Non eu não quero rispondetemi, saber. non voglio sapere. Quantos de vocês aqui Quanti di voi qui tem 7.200 euros guardado lá na sua avete casa? 7.200 euro messi da parte a casa? Lui, no. Ou em algum lugar, na O sua da qualche casa, parte, no a banco, casa tua, in no banca, cofre, não in importa. una cassaforte. A maioria das pessoas, quando eu falo, La maggior parte delle persone, quando io parlo, não tem. non hanno. Vivem um dia pelo outro Vivono un dia. giorno dopo l'altro, Porque nunca pararam para pensar perché non sono mai fermati a que pensare precisam desta che economia. hanno bisogno di questa economia. Esta economia tem diversas finalidades. Questa economia ha diverse finalità. Investir, Investire,
se acontecer alguma emergência, Se succede qualche emergenza, carro novo não é emergência, macchina nuova non è emergenza. passeio na praia num outro país não é emergência, Andare all'estero al mare non è emergenza. ir a Paris não é Andare a emergência, Parigi non è emergenza. uma emergência. Un'emergenza. Você tem o dinheiro Allora juntado. tu hai i soldi. Se você, vamos supor que na minha casa Supponiamo che a casa mia eu seja o único que traz dinheiro para io casa. sia l'unico che porta soldi in casa. Imagine que a Ana trabalha somente em casa, Immagina che Anna lavora solo in casa, cuidando das nossas crianças, curando por i nostri exemplo. bambini, per esempio. E se eu adoeço? E se io mi ammalo, O que acontece com a nossa cosa sobrevivência? succede alla nostra sopravvivenza? Quando um homem Quando un uomo é o único provedor da è casa, l'unico che provvede alla casa, este dinheiro questi soldi pode ser a salvação può essere la tua salvezza entre você perder o que você tem tra perdere ciò che hai ou viver o dignamente vivere degnamente até você poder recomeçar. finché potrai Entendem o que eu ritornare. estou dizendo? Capisci quello che sto dicendo? Mas esse também é o dinheiro para você investir. Ma questi è anche i soldi che devi investire. Eu falo muito sobre investimento na bolsa de valores. Io parlo molto dell'investimento in borsa. As pessoas me dizem, eu não tenho nada para começar. Le persone mi dicono, io non ho niente da cominciare. Eu digo assim, tudo bem, Io dico, ok, daqui 1 ano e meio fra 1 anno e mezzo você terá. tu avrai. Vamos começar hoje Cominciamo oggi a a economizar. economizzare. Ah, mas eu não consigo. Ah, ma non riesco. Consegue. Riesci. E quando você começa a separar aquele E dinheiro, quando tu cominci a em 1 separare ano e quei soldi, meio, in 1 anno você e tem mezzo, dinheiro para começar a tu avrai investir. soldi per cominciare a investire. Lembram de uma frase que eu falei Vi ontem? ricordate di una frase che ho detto ieri? Hoje Oggi é o quê? è cosa? Falam de novo para os Dici outros di- aprenderem? Fai sentire agli altri anche. Hoje, Oggi do resto da sua vida. è il primo giorno del resto Se della tua você vita. nunca economizou até hoje, Se tu non hai mai você economizzato, pode começar tu hoje. puoi cominciare oggi. E agora eu vou mostrar para vocês de uma forma muito E ora ti simples farò vedere in un modo molto semplice o poder Il do potere tempo na economia. del tempo nell'economia. Vamos fazer uma brincadeira. Facciamo un gioco. Quem conhece jogo de golfe? Qualcuno conosce il gioco del golf? Quem conhece aqui? Chi conosce il Levanta a mão. golf? Ok. Ok. Eu não jogo golfe, Io non gioco a golf, acho um jogo muito chato, trovo noiosissimo, mas vamos usar o jogo de golfe. ma usiamo il golf. O jogo de golfe tem quantos buraquinhos? Quante buche Quem ha il sabe? gioco del golf? 18. 18. Muito bem. Bellissimo. 18. 18. Então eu quero fazer uma aposta com Quindi vocês. voglio fare una scommessa con te. Vamos ter um jogo de golfe. Allora, facciamo una partita a golf. Eu Io contra você. contro di te. Mas como o jogo é muito chato, Ma siccome il gioco è molto noioso, eu te faço uma io proposta. ti faccio una proposta. Você tem uma moeda de 10 centavos aí no Ce l'hai seu una monetina bolso, na di sua 10 bolsa? centesimi in borsa? Não precisa olhar porque eu não quero, eu C'è só bisogno quero di saber se guardare, você no. tem. Non la voglio, voglio solo sapere che hai. Você tem? Ce l'hai 10 centesimi? Ok. Vamos então apostar. Não, eu te empresto uma então. Ok, ti do 10 centesimi. Vamos apostar 10 centavos Allora, scommettiamo 10 centesimi por cada buraquinho desse? per ogni buca, É muito dinheiro? è molti soldi, Muito pouco, 10 è centavos. certo? pochissimo 10 centesimi. Mesmo que você seja ruim de golfe, Anche se giochi male você a vai golf, dizer assim, tu vamos, dirai, dai, andiamo, porque é pouquinho. perché è poco. Mas aí você diz assim, Ma allora dice così, 10 centavos só é 10 muito pouco. centesimi solo è troppo poco. Vamos dobrar Raddoppiamo em cada buraquinho? in ogni buca. Concordam? Estão me Concorda acompanhando? con me? Mi state seguendo? Ok. Então vamos começar o nosso jogo? Ok, cominciamo il nostro gioco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Voglio solo farti una Nós domanda. vamos apostar 10 centavos. Noi scommetteremo 10 centesimi. São 18 buraquinhos. Sono 18 buche. Quanto você imagina Quanto immagini que terá lá no final? che arriverà là alla fine? Fale para mim mais ou menos. Per esempio, dimmi. 1000, ok. 1000, ok? Somente 10 centavos 10 por centesimi per buraquinho. buca. Em 18 buraquinhos. Quanto 18 você buche. imagina? Quanto immagini che arriva alla fine? Vamos lá, só uma ideia. Fa Quanto você... un'idea, così, sparate a caso. €1 e tanto. Ok. Porque eles não entenderam que vai dobrar. Vai dobrar a cada, Si raddoppierà em ogni cada buca. buraquinho, ok? Então, €3,60. Não sei.
Non so. 1000. 1000. Que mais? Un altro? Quanto? 300. 300. Mhm. Ok. Se eu ganhar Se io vincerò e eu disser para você e ti dico, que você terá que vender o seu tu carro dovrai vendere la tua macchina se ele for novo se sarà nuova para me pagar, per pagarmi. você acredita? Tu ci credi? Com 10 Con centavos? 10 centesimi? Como? Come? Presta atenção. Allora, fai attenzione. Escreva aí no seu papel de 1 a 18, se prendi un você coso da pode ou no scrivere, telefone. se non Vamos puoi, começar o segna nosso nel jogo. telefono, da 1 a 18 iniziamo a Alguém giocare. disse que vai custar 3, outro 1000, Uno ha detto che 1000, 300. 300, 3. Eu digo que você vai se eu ganhar, Io dico che se io vinco, e aqui só para o nosso jogo eu vou ganhar, e qua ok? solo per il nostro gioco io vincerò, Você vai ter que vender o seu carro tu e me dovrai pagar. vendere la tua macchina per pagarmi. Então vamos começar. Ok, iniziamo. Primeiro, Prima quanto buca. vale? Quanto vale? Quanto vale? Me ajudem? Aiutami. 10. 10. Segundo, Secondo, 20, 20, porque nós dobramos. perché abbiamo raddoppiato. Terceiro, Terza buca, 40. 40 centesimi. Quarto, Quarto, 80. 80. Quinto, Quinto, 1,60. 1,60 euro. Sexto, Sesto, 3,20. 3,20. Sétimo buraquinho, Settima buca, 6,40. 6,40 euro. Ok, vamos pensar Ok, um pouquinho. pensiamo un po'. São 18. Sono 18 buche. Nós estamos quase na Noi metade. siamo quasi alla metà. Vocês estão me acompanhando? State accompagnando? Estamos quase na metade. Siamo quasi alla metà E estamos com 6 euros e abbiamo 6 euro e 40 centavos. e 40 centesimi. No oitavo, Nell'ottavo nós teremos quanto? 12 noi euros abbiamo quanto? 12 euro e 80. 80. E no nono, E nel nono 25 e 60. 25 e 60. Ok, chegamos na metade do jogo. Ok, siamo arrivati alla metà del gioco, 25 e 60. 25 euro e 60. Vou perguntar de novo. E ti domando di nuovo, Quanto você acha quanto que pensi vai terminar o nosso jogo? che finirà il nostro gioco? Senza fare tutti i conti prima, 300, 300, 200, 1000, 200, quanto? 1000 quanto? 5 mil? Ok, 5.000. 5 mil. Ok, 5.000. Se você tiver um carro Se tu avrai velho, una macchina vecchia, você vai precisar de dinheiro emprestado dovrai fare pure un imprestito para me pagar. per pagarmi. Seu carro precisa ser La novo. tua macchina deve essere nuova. Mas nós já estamos no meio do jogo, Ma você noi siamo diz. già alla metà del gioco. E agora nós temos 25 e 60. E ora noi abbiamo 25 e 60. Ok, no 10, Nel decimo, 51. 51 E 20. e 20. No 11º, Nell'undicesimo, 102 102 e e 40. No 40. 11º. Nell'undicesimo. 12º, Nel dodicesimo, 204 204 e 80. e 80. 13º, Tredicesimo, 409 409 e 60. e 60. 14º, Quattordicesimo, 819 819 e 20. e 20. Ok, quantos Ok. buraquinhos faltam? Quante buche mancano? Somente 4. Solo 4. E nós estamos em Noi abbiamo 819. 819 euro. Só faltam 4. Mancano solo 4. E eu continuo a te E dizer, io continuo a dirti, eu estou ganhando o jogo, sto vincendo la partita, que você vai ter que me vender o seu Que tu carro me para darai- me me pagar. dovrai dare la tua Você máquina. diz nunca. e tu dici mai. Só faltam 4 Mancano buraquinhos. 4 buche. E já tem 8. E só estamos em E solo 819. 819. Ok. Ok. 15º. Quindicesimo. 1638 e 40. Escrevam agora. Scrivi Escrevam, là. que eu quero que você veja. 1638 perché voglio che tu veda. 1638 e 80. 1638 e 80. 16º. Sedicesimo. 3.276 276 e 80. e 80. 17º. Diciassettesimo. Come si dice? 6.553 6.553 e 60. e 60. Falta um apenas. Manca una buca E no e 18º, lì saranno 13.107 euros 107 euro e 20 e centavos. 20 centesimi.
10 centavos, 10 centesimi, 18 buraquinhos, 18 buche, 13 mil euros, 13.000 euro, 107,20 centavos. 107,20 centesimi. Esse é o poder do tempo no investimento. Questo è il potere del tempo nell'investimento. Dependendo do investimento, Dipendente dall'investimento, você consegue dobrar o seu tu dinheiro riesci a raddoppiare i tuoi soldi a cada ano. ogni anno. Há alguns investimentos que sim. Alcuni investimenti sono così. Se você dobra o seu dinheiro a cada ano, Se tu raddoppi i tuoi soldi ogni em anno, 18 in anos, 18 anni, você tem literalmente tu avrai letteralmente uma fortuna, una fortuna, dependendo do quanto você investiu. dipendendo di quanto hai investito. Por isso que eu digo para os È per jovens, quello che dico ai giovani, comecem hoje, cominciate oggi, porque vocês têm mais tempo perché voi avete più do tempo que a maioria de nós. che la maggior parte di noi. Se Deus conservar vocês e Dio nós na mesma Ti proporção. conserverai come a Eu, noi. eu tenho 51 anos de idade. Io ho 51 anni, Se olhar pela minha idade, se guardo la mia età, eu tenho menos io ho tempo meno tempo do que uma mocinha de che 25, una ragazza di 25, rapaz de un 25. ragazzo di 25. Então o tempo é o nosso maior aliado E quindi il tempo è il nostro più grande alleato na prosperidade nella financeira. prosperità E finanziaria. é por isso que eu preciso que você mude a sua Ed è mente, per questo che ho bisogno che tu cambi la como tua nós mente, falamos ontem, come noi abbiamo detto ieri, que você comece a sonhar che tu cominci a sognare e que você faça hoje e che tu faccia o oggi primeiro dia do resto da sua il vida primo giorno del resto della tua e vita comece a e economizar, cominci a economizzare, mesmo que seja pouco, anche che sia poco, mesmo que seja bem pouco. anche che sarà molto poco. Coloque junto Metti insieme para você poder começar a investir. affinché tu possa cominciare a investire. Nos Estados Unidos, Negli Stati Uniti, aliás, perdão, anzi scusa, Estados Unidos, Europa e Ásia, Stati Uniti, Europa e Asia, desde a Segunda Guerra Mundial, dalla seconda guerra mondiale, o investimento que mais foi rentável l'investimento che è stato più redditizio é a Bolsa de è Valores. stata la borsa di valori. Quem investiu $100 Chi ha investito $100 30 anos atrás 30 anni fa teria hoje avrebbe avuto oggi $625 mil. $625.000. Você consegue imaginar Tu isso? riesci a immaginare questo? Você pode dizer, 30 anos é muito Tu tempo. puoi immaginare 30 anni è molto tempo. Em novembro, A novembre eu e a Ana io e Anna completamos 30 anos abbiamo fatto 30 anni que moramos nos Estados che Unidos. abitiamo negli Stati Uniti. Entenderam a mensagem? Não. Capito il messaggio? Se eu soubesse lá o que eu sei hoje Se io sapessi allora ciò che so e oggi tivesse feito lá, e avessi fatto là, hoje eu e a Ana oggi io e Anna teríamos $600 mil. avremmo avuto $600.000. Você está pensando em morrer Tu rápido? pensi in morire velocemente? Então comece. Allora comincia. 30 anos é muito tempo, 30 anni sono molto Sì. tempo, sì, mas 30 anos passa. ma 30 anni passano. E passou. Ed è Eu passato. tenho 30 anos de Io ho casado. 30 anni di Da onde que eu matrimonio. imaginava isso? Quando mai avrei Em pensato 30 anos que eu questo? estou casado. 30 anni che sono sposato. Você não pode pensar Tu assim, non puoi pensare porque così, senão você não faz nada. perché sennò non farai più niente. Comece hoje. Comincia oggi. Comece com pouco, Comincia con poco. mas não permita viver Ma mais non nenhum dia Permetti a te stesso di vivere sem você neanche ter un altro controle giorno das suas senza finanças, avere il controllo delle tue finanze, para você poder saber o que você pode economizar affinché tu possa sapere cosa economizzerai e depois poder investir. e poi poter investire. Porque você precisa economizar Perché tu hai bisogno di para economizzare ter dinheiro para investir. per avere i soldi per investire. Tem muita coisa para eu falar para vocês, mas o tempo corre, porque já passou uma hora. Ho tanto da dirvi, ma il tempo corre. Deixa eu responder alguma pergunta. Família. Lembra que eu disse para vocês ontem? Fammi rispondere un po' di domande. Vi Se ricordate você che ho tiver detto alguma ieri che pergunta, se avrai qualche domanda, Eu gostaria de te mi ajudar. piacerebbe aiutarti. E aí depois eu encerro. E così dopo chiudo. Alguma pergunta que você, C'è una domanda che mi vuoi fare? qualquer coisa que eu Qualsiasi possa te cosa ajudar? che io possa aiutarti. Tu? Prego, no, parla di te, traduco. La borsa. A bolsa tem muitos instrumentos de especulação.
opções, valute. Questi strumenti, essendo speculativi, in relazione alla cristianità come libri, Em relação à cristianidade, Uhum. em relação a isso. Não, perché è una cosa importante, se c'è chi guadagna, c'è chi sta perdendo. Porque tem essa coisa importante, se alguém ganha, alguém perde. quando eu digo sobre a bolsa de valores, Quando eu falo della borsa di valori, eu falo sobre mutual funds. eu falo de mutual funds. O que é um mutual fund? Cosa è un mutual fund? Eu tenho uma empresa de fazer microfones. Io ho un'impresa di microfoni. Eu decido Io decido tornar a minha empresa pública. di rendere la mia impresa pubblica. Então eu digo a E você, quindi io dico a te, você quer investir numa empresa de vuoi microfone? investire in una impresa di microfoni? Mas você não tem dinheiro para montar uma empresa de Ma tu non hai microfone. soldi per montare Você e não creare una sabe impresa di fazer um microfoni. microfone. Tu non sai fare microfoni. E você não quer nem saber sobre E tu non microfone. vuoi sapere nemmeno dei microfoni. Então eu vendo partes pequenas da minha empresa Quindi io vendo parti piccole e della à mia medida impresa. que ela E cresce, a misura che la mia impresa cresce, o valor investido seu il cresce valore investito tuo e você cresce recebe dividendos todo e mês. tu ricevi dividendi sono dividendi ogni mese. Não há nada de errado Non nisso. c'è nulla di sbagliato in questo. Isso é um iPad. Questo è un iPad. A Apple L'Apple vendeu ações quando ela começou. ha venduto le azioni quando ha cominciato. Quem comprou 100 ações da Apple quando ela começou, Chi ha comprato 100 azioni dell'Apple quando è cominciata, hoje oggi teria mais avrebbe più de 12 milhões de di dólares. 12 milioni di dollari. Options Opzioni é outra coisa. è un'altra cosa. Day trading, ou troca diária, venda diária, Cambio di vendita diaria é outra è coisa. un'altra É cosa. preciso ser um investidor mais È sofisticado, necessario essere un investitore più com mais sofisticato, conhecimento de con più mercado. conoscenza di mercato. Por exemplo, Per esempio, a empresa bélica l'impresa bellica dá muito retorno financeiro, porta molto ritorno finanziario, mas como ma cristão, come cristiano eu não quero comprar armas io non comprerò e armi nem incentivar ninguém a ter e armas. né incentivare nessuno ad Então eu averle. não vou investir em empresas E bélicas. quindi non investirò in imprese belliche. Mas existe 1 milhão de empresas no mundo, Ma esiste 1 milione di imprese nel inclusive empresas que fazem o bem aos outros, mondo e tra di loro anche delle imprese que che são fanno públicas del bene agli e altri que che você sono pode pubbliche, investir o seu e dinheiro. che tu puoi investire i tuoi soldi. Quanto você precisa para começar a investir? Quanto hai bisogno per cominciare a investire? 100 euros. 100 euro. Existem alguns lugares que você pode investir 50. Ci sono dei posti che puoi investire Não 50. é preciso ter muito para começar. Non è necessario avere tanto per cominciare, capito? Então você precisa colocar o seu dinheiro Quindi tu hai bisogno di mettere i tuoi soldi naquilo que a sua fé in ciò che la tua fede não é contrariada. non è contrariata. Respondeu? Sì, hai risposto? Ok. Ah, tá. Deixa eu só responder mais uma ou duas. Ok, eu lui falo vuole aqui. rispondere Isso. un'altra domanda perché io stesso ho fatto una domanda a lui per voi, quindi altre domande, dai, chiedete ragazzi, approfittate, questo è oro che cola, letteralmente. Alguma pergunta mais? Un'altra domanda? Para mim não é. O mais importante para mim é sair daqui La cosa più importante per me è uscire da sabendo qua que eu te ajudei. sapendo che ti ho Então, aiutato. se você tem alguma dúvida, Scusa? Ele está perguntando se existe algum livro, algo que se possa ler a respeito disso para aprender. muitos É livros. pieno di libri. Muitos livros. Pieno di libri. Eu não sei em italiano, Io non so in italiano, mas qualquer livraria que você ma entrar qualsiasi libreria e entrerai procurar na área de economia ou finanças, cercherai nell'area di economia o você finanze, encontra livros tu incontrerai libri na área de investimento. nell'area di investimento. Mas eu não sei aqui na Itália, mas todo país do mundo Io que non eu so vou, qua in Italia, ma ogni paese del mondo os che vado, bancos le banche têm um setor de investimento hanno un settore di investimenti que você pode procurar uma pessoa che dessa tu puoi cercare una persona di e queste dizer eu quero começar a investir $100 por e mês dire ou 100 euros. voglio cominciare a investire por mese. 100 euro al mese. E se você for na internet, Se tu andrai su internet, procure, por exemplo, a Mary Trade. cerca per esempio la Mary Trade.
É uma empresa de investimento americana È un'impresa di investimento que você não americana precisa saber che investir. tu non hai bisogno di sapere investire. Eles escolhem para você Loro scelgono per te. o fundo. Eu sei que o daqui fundo. vocês não podem investir no Ameritrade, Io mas so che da qua é non um potete exemplo. investire nella Ameritrade. ma è un Aí você esempio. me pergunta como eu invisto. Agora eu vou explicar E tu o que me o pastor domandi. Julinho me E tu perguntou. mi domandi come faccio a investire? E adesso rispondo alla domanda del pastore Giulin. E por favor, não se esqueçam E disso. per favore non dimenticate questo. Todos nós precisamos entender Tutti noi dobbiamo capire a nossa tolerância de risco, la nostra tolleranza di rischi, que é o fator emocional, che è il fattore emotivo, e você precisa definir e tu hai bisogno di onde definire você vai colocar esse dinheiro. dove metterai questi soldi. Então, eu uso uma expressão E quindi uso un'espressione que é como se você olhasse para dois copos. che è come se tu guardassi due bicchieri. Um desses copos Uno di questi bicchieri eu chamo de crescimento. io chiamo crescita. Entenderam o que eu disse? Avete capito Me quello che ho acompanhem detto? por 5 minutinhos aqui. Accompagnatemi per 5 minuti qua. Crescimento. Crescita. O outro eu chamo de segurança, L'altro io chiamo di sicurezza, porque todo investimento tem risco. perché ogni investimento ha un rischio. Então, eu não Quindi, posso pegar todo o meu Io dinheiro non posso prendere tutti i miei e soldi colocar em uma única coisa. e mettere in un'unica cosa, Porque se perder, perché se perdo, perdeu tudo. perdo tutto. Crescimento Crescita é um investimento è un que investimento tem risco, che ha un rischio, porém vai me dar maior retorno. però mi darà più grande ritorno. Segurança Sicurezza não é um investimento que vai me dar retorno, non è un investimento redditizio, mas também não tem risco. ma non ha rischio. Então eu tenho 51 anos de idade. Quindi io ho 51 anni di età. Como que eu vou dividir? Come dividerò questo? Eu vou colocar Io metterò 30 ou 40% 30 o 40% no máximo nel massimo no copo de crescimento. nel bicchiere della crescita E vou colocar 60 ou e metterò 70% 60 o 70% no de segurança. nella sicurezza. Estão entendendo? State seguendo? Mas se eu tivesse 25 anos de idade, Ma se io avessi 25 anni di età, eu colocaria io metterei 70% no de crescimento 70% nella e crescita 30% no de e segurança. 30% nella sicurezza. Porque se eu perder, Perché se io perdo, eu tenho chance de recomeçar. io sono giovane, posso ricominciare. Quanto mais velho, Quanto più vecchio, mais conservador più conservatore no investimento nell'investimento nós precisamos ser. noi dobbiamo essere. Nós não temos mais a chance Non abbiamo più la chance de correr muitos di riscos. correre molti rischi. Então você põe uma quantidade Quindi metterai una na quantità de segurança della sicurezza que é maior do que na de crescimento. che è più grande di quella della crescita. Entenderam? Avete capito? Ok? Mas você precisa de um terceiro copo. Ma tu hai bisogno di un terzo bicchiere. Qual é o terceiro? Qual è il terzo bicchiere? Eu chamo de Io sonhos. chiamo di sogni, Porque todos nós temos sonhos. perché tutti noi abbiamo dei sogni. Todos nós temos Tutti sonhos. noi abbiamo dei sogni. Eu tinha um sonho, Io avevo un sogno 15 anos atrás, 15 anni fa de conhecer a di Itália. conoscere l'Italia. Era um sonho. Era un sogno. O que eu tive que fazer? Cosa ho dovuto fare? Fazer investimentos. Fare investimenti. Eu colocava dinheiro no crescimento Io mettevo dei soldi nella crescita e na e segurança. nella sicurezza. Quando do crescimento rendia, Quando della crescita rendeva, eu pegava um terço io toglievo un terzo e colocava no da e segurança. mettevo nella sicurezza. Um terço Un terzo eu deixava no de crescimento. io lasciavo nella crescita. E o outro um E terço l'altro terzo eu guardava mettevo no balde, no copo dos nel meus bicchierino sonhos. dei sogni. O porquinho. No porquinho. Nel No porcellino. dos meus sonhos. Dei miei sogni. Depois de 10 anos, Dopo 10 anni, eu e a Ana viemos na Itália pela primeira vez. io e Anna siamo venuti in Italia per la prima volta. Com qual dinheiro? Con quali soldi? Dei sogni. Aí você pode dizer assim: Allora tu puoi dire, 10 anos 10 anni é muito tempo. è molto tempo. Ok. Ok, Eu te pergunto: io ti chiedo, qual país. Não me responda. non rispondi. Existe um país que você tem sonho em conhecer? Esiste un paese che tu sogni di conoscere? Talvez já se passaram 10 anos. Forse sono già passati 10 E você anni não foi. e tu non sei andato. Eu vim na Itália. Io sono venuto in Italia.
Me entenderam? Avete capito? Qual é a tentação aqui? Qual è la tentazione qua? É quando você descobre algo que realmente te dá lucro. È quando tu scopri qualcosa che veramente ti fa guadagnare, E preste atenção. fai attenzione, E você não e obedece tu non obbedisci o da segurança. la tua sicurezza. Não faça isso. Non farlo. É por isso que você não pode fazer as È coisas, per quello che tu non puoi de fare le acordo com as cose emoções. d'accordo con l'emotività. porque você vai dizer assim: Perché tu dirai così, está crescendo. sta crescendo. Por que eu vou colocar aqui onde não cresce? Perché devo lasciare qua che Eu non vou pôr cresce? tudo aqui. Metto tutto qui, Mas tudo que ma sobe tutto che sale pode cair. può scendere. Não faça isso. Non fare questo. Eu já vi pessoas perderem muito Io dinheiro. Não ho già visto faça gente isso. perdere molti soldi. Porque non fare così. ações Perché azioni sobem salgono e descem. e scendono. Por isso que você também não pode agir pelas È emoções per questo che tu non puoi agire per le emozioni e vender. e vendere. Espera, Aspetta, vai virar, cambia di nuovo. vai virar. Cambia di nuovo. Quando saiu o Facebook, Quando è uscito as ações do Quando Facebook, sono uscite le azioni di Facebook, eu comprei. io ho comprato. E eu disse para minha filha comprar. Io ho detto a mia figlia di comprare. E para alguns amigos E per comprar. alcuni amici di comprare. E todos compraram. E tutti hanno comprato. Inclusive um grande amigo meu da igreja. E anche un grande mio amico della chiesa. Só que eu disse para mim mesmo, Solo che io ho detto a me stesso, quando as ações chegassem em $38, quando le azioni arriveranno a $38, eu iria vender. io avrei venduto. Eu comprei por 23. Ho comprato per 23. Então eu haveria ganhado $15 por ações. Quindi avrei guadagnato $15 Estão me per acompanhando? azioni. Mi state seguendo? Se eu tivesse Se io avessi 1.000 ações, 1000 azioni, eu teria ganhado 15.000. avrei preso 15.000. Então eu disse isso para mim. Quindi ho detto questo a me. Quando chegou em 38, eu vendi. Quando è arrivato a 38 ho venduto. E disse para minha filha E vender. ho detto a mia figlia di vendere. Mas o meu amigo da Ma il igreja mio amico della disse: chiesa ah, eu vou correr o risco, não ha vou detto, vender. ma io rischierò, non la vendo. Eu ganhei, Io ho guadagnato. mas ele ganhou 5 vezes Lui ha mais. guadagnato molto di più. Porque a ação Perché l'azione subiu para $80, è salita a por exemplo. $80. Qual é o risco? Qual è il rischio? Eu determino Io determino sempre quando eu vou vender, quando venderò, subindo ou caindo. salendo o scendendo. Non importa. Non importa. Porque existem pessoas Perché esistono que o persone barco está afundando che la barca sta affondando e ele diz assim: e lui dice così, vai mudar, cambierà, vai mudar. cambierà. Sabe qual é a única coisa que vai mudar? Sai qual è l'unica cosa che É cambierà? que ele vai ter que nadar, È che lui dovrà nuotare. porque não tem mais barco daqui Non a c'è più pouco. barca fra poco. Então eu decido E quindi io decido sempre, sempre quando eu vendo para cima, quando vendo in o su pra baixo. o in giù. se eu comprei uma ação, Se ho comprato eu un'azione, digo para mim mesmo: io dico a me stesso, se ela subir tanto, se salirà tanto, eu vendo. io vendo. Se ela cair tanto, Se cadrà tanto, eu vendo. io vendo. Eu nunca vou ganhar muito desse Io jeito. non guadagnerò mai molto così. Mas lembra do crescimento Ma vi e ricordi da della crescita e segurança? della sicurezza? Eu não posso correr o risco de perder tudo. Io non posso correre il rischio di Então, perdere tutto. no Facebook, Quindi me, in Facebook, me respondam, eu rispondi. perdi dinheiro? Ho perso soldi? Não. Eu deixei de ganhar Io non ho mais, guadagnato di più, mas eu não perdi. ma non ho perso. E é muito melhor Ed è molto meglio você dizer assim: che tu possa dire così, por que que eu vendi? perché ho venduto, Do que você dizer assim: che dire invece, por que que eu não perché non vendi? ho venduto. Entendem? Capito? Então, há momentos na nossa vida Quindi ci sono momenti nella que nostra nós vita precisamos saber que é hora de sair. che noi dobbiamo capire che è ora di uscire. E as suas E emoções le tue emotività não podem determinar isso. non possono determinare Tem que questo. ser a razão. Deve essere la ragione, Minha família, la mia famiglia, a minha própria la mia vida, propria vita. minha igreja. a minha chiesa. Eu preciso tomar essas decisões. Io ho bisogno di prendere queste decisioni. Entenderam isso? Avete capito questo? Alguma pergunta nisto aí que você? Porque C'è nós una- temos 5 minutos Abbiamo só 5 mais. minuti, avete qualche domanda su questo argomento? Sì, prego. Volevo chiedere una cosa. Ieri lui ha parlato del fatto che noi possiamo guadagnare con le nostre passioni. Ok, Dobbiamo fare delle cose. ok, un attimo só. Ele está falando que ontem você falou que tudo aquilo que nós sabemos pode virar dinheiro, Sim. né? Poi Con quello che noi sappiamo fare e con le nostre passioni. Come farlo? ele tem uma pergunta assim, como fazer isso? Ok. Todos ouviram a pergunta? Avete tutti sentito la domanda? Ieri lui ha parlato sulla tutto ciò che noi sappiamo può diventare dei soldi, le nostre passioni e le cose che sappiamo.
Come fare questo? Questa è la domanda, Eu giusto? tenho diferentes exemplos em diferentes países. Ho diversi esempi in diversi paesi. O que eu acho que é bom, Ciò che porque penso você sia pode dizer buono, assim, perché tu puoi dire aqui così. na Itália muita coisa não Ah, funciona. qui in Italia molta cosa non funziona. Deve ter algo que Ci funciona. deve essere qualcosa che funziona. Por exemplo, Per esempio, no Brasil, in Brasile nós temos um salgado que parece, é a coxinha, mas é empadinha, sabe? è una cosa che somiglia a un arancino. Sim. Todo lugar faz. Dovunque lo fanno. Como aqui. Come qua. Tem arancino em todo C'è lugar. arancino dovunque. Mas deve ter um lugar que ele é gostoso. Ma ci deve essere un posto dove è buono. Conhece um lugar bom? Conosci un posto dove è buono? Me convide para ir lá comer com você. Invitami a andare lì a mangiare con te. Um homem Un uomo num estado muito pobre do in Brasil uno stato molto povero del Brasile disse: eu vou fazer isso. ha detto io farò questo. Porque um dia ele fez para um amigo Perché un giorno lui ha fatto a un amico e o amigo disse assim: e l'amico ha detto eu così. nunca comi um tão bom. Ma hai mangiato un arancino buono così? E aí ele fez para um E outro, lui ha fatto a un E altro. pra un outro. E per un altro. para um E outro. per un E altro. todos falavam a mesma Tutti coisa. dicevano la stessa cosa. Todo bar no Brasil Ogni bar vende in esfirra. Brasile vende la sfirra. Não tem como ganhar dinheiro com Non isso. c'è come, non, Mas come? não tem como ganhar muito dinheiro com isso, porque Ah, todo lugar vende. Non c'è come guadagnare soldi con questo perché dovunque lo vendono. Mas de tantos amigos falarem que era muito bom, Ma di tanto che gli amici dicevano che era molto buono, ele começou a fazer. lui ha cominciato a fare. E ele vinha com uma E bandeja lui veniva con un num vassoio posto de gasolina, Em benzinaio. num dos estados mais pobres in do in Brasil, uno degli stati più poveri del no Brasile, nordeste do nel Brasil, nord-est del Brasile, chamado Paraíba. chiamato Paraíba. E ele oferecia no E posto. lui offriva nel benzinaio. Ah, não quero, aqui tem. Ah no, grazie, c'è anche qui. Prove a minha. Ah, ma prova la mia. Não, eu vendo mais barato, prove a Ti minha. vendo più economico, dai, E ele prova la começou a mia. ver. E a pessoa que comprava uma E a vez, persona che la comprava dizia una para os volta, outros. diceva agli E altri, dizia para os e outros. diceva agli altri. Em 10 anos, In 10 anni, esse homem questo uomo se tornou o maior distribuidor de esfirras da Paraíba. è diventato il più grande distributore di sfirra della Paraíba E ficou ed è rico. diventato ricco. Entende o que eu estou dizendo? Capisci quello che sto dicendo? Cada um tem que encontrar a maneira de Ognuno deve fazer. trovare il modo di fare. Eu conheço um homem no Io Brasil conosco un uomo in Brasile que aprendeu a falar inglês. che ha imparato a parlare inglese. No Brasil, muitas pessoas querem aprender a In falar Brasile molte inglês. persone vogliono imparare a parlare inglese. Ele abriu um curso online, Lui ha aperto un corso online onde ele dá aula por Skype. dove lui fa lezioni via E as Skype pessoas pagam para e le ele. persone lo pagano. A última vez que eu conversei com alguém da família dele, L'ultima volta che ho parlato con una persona della sua famiglia, ele tinha 5.000 alunos. lui aveva 5.000 allievi. Vocês estão entendendo? Hai capito? Nos Estados Unidos, Negli Stati Uniti eu conheci uma jovem ho senhora conosciuto una giovane signora com um bebezinho con un bambino que não podia trabalhar fora che non poteva lavorare fuori porque ela não falava inglês, perché non parlava inglese, ela não sabia, ela não tinha uma profissão. lei non aveva una professione. Então, o que ela Quindi ganhasse, ciò che lei guadagnava, ela ia pagar para alguém olhar a criança. lei doveva pagare per far Então, da badante não al adiantava bambino. trabalhar. Quindi non serviva lavorare, Mas ela sabia fazer unha. ma lei sapeva fare le unghie. E ela começou a avisar as E amigas. lei ha cominciato ad avvertire le amiche. Eu faço unha, sou manicure. Sono un manicure, faccio le E unghie. arrumou uma porção de amigas para virem a E ha casa. trovato delle amiche che venivano a casa. Mas mesmo assim ela ganhava pouco. Ma anche così lei guadagnava poco. E um dia conversando com ela, E un giorno parlando con lei, eu perguntei a ela, E eu chiesto a lei. ela me perguntou como que eu posso aumentar. lei mi ha chiesto come posso aumentare. E eu disse, o que a senhora sabe fazer? E ho detto, ma che cosa sai fare? Ela falou assim, nada. Niente. Falei, nada que a senhora saiba Non c'è fazer que niente é che tu bom. sappia fare che è buono. Ela falou assim, ó, a minha família E lei fa, la mia famiglia diz que eu faço um bolo muito dice che gostoso. faccio una torta molto buona. Falei, então por que a senhora não começa Ho detto, allora perché non a cominci fazer essa a torta fare questa torta e oferecer para quem vem aqui e fazer as offrire la unhas? gente che viene a fare le unghie? E ela fez uma, E lei ha fatto cortou pedacinhos assim ha preso dei piccoli e pezzi deu gratuitamente e ha dato gratuitamente para as mulheres que vinham. alle donne che venivano. A mulher provava La donna e assaggiava. dizia, que torta Che deliciosa. ottima questa torta. Quem fez? Chi ha fatto? Eu. Io. Você faz para vender? Ma tu la fai per vendere? Faço. Sì, faccio. Por quanto? Per quanto? Acho que, se eu não me falha a memória, $35. Se non mi sbaglio, costava $35. Quero uma. Ok, mi dai Quero una. uma. Mi dai una. Ela estava vendendo Lei stava vendendo 10
tortas por semana. 10 torte alla settimana. $350. 350 dollari. Ela gastava $80 para fazer Lei as tortas. spendeva 80 per fare le torte. $270 $270 por semana per settimana. livre. Liberi. Tudo que você sabe vira dinheiro. Tutto ciò che sai può diventare Mas você soldi. precisa descobrir o que você Ma sabe. tu devi scoprire cosa sai E como você pode fazer e isso. come puoi fare questo. Eu já vi pessoas darem aula de costura. Ho già visto persone fare lezioni di cucito. Eu já vi pessoas que juntavam objetos no lixo e Ho vendiam. già visto persone che raccoglievano oggetti nella spazzatura Não sei e o que vendevano. você sabe, Non so cosa sai tu, mas você sabe ma alguma tu coisa. sai qualcosa. E se você disser, eu não tenho nada que eu possa fazer, E se tu dirai non c'è niente che io possa fare, você tem o seu salário tu hai il tuo stipendio e você precisa tirar dele. e tu hai bisogno di Por togliere da exemplo. quello. Vamos supor que você é bom com computador. Per esempio, supponiamo che tu sei bravo al computer. Entende o que eu estou dizendo? Capisci cosa sto dicendo? Mas tem muitos homens mais velhos Ma ci sono molti uomini più di età avanzata que não sabem como mexer no che non sanno computador. lavorare col computer. Você pode dar aula. Tu puoi insegnare loro. Pastor Julinho é músico. Pastor Giuliano è musicista. Ele pode dar aula. Lui può fare le lezioni. Você canta. Tu canti. Você pode dar aula de Tu canto. puoi insegnare canto. Você sabe teatro. Sai teatro? Você pode montar um curso de Puoi creare teatro. un corso di teatro. Você pode fazer alguma coisa, mas você precisa saber o que na sua vida. Tu puoi fare qualcosa, ma tu hai bisogno di sapere Perché isso eu cosa non sei. nella tua vita, perché questo io non lo so. Mas lembre-se, Ma ricordati, você não pensa o que você tu pensa, non pensi ciò che pensi, porque você faz Perché fai o que faz. ciò che fai. Mas você ma faz tu fai ciò che fai porque você pensa perché o pensi que você pensa. come pensi. Muda a sua maneira de Cambia pensar la tua maniera di e pensare. você muda a sua vida. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.